O milagre que mudou a vida de Patrícia quando a fé venceu a dor. Patrícia sempre foi uma mulher forte. Aos 38 anos, mãe de 2 filhos e funcionária pública, ela carregava nas costas a responsabilidade de sustentar a casa sozinha depois que o marido, vítima do álcool, abandonou a família. Mas nada a havia preparado para o dia em que seu corpo começou a traí-la. Tudo começou com uma fraqueza nos braços. No início, ela pensou que fosse cansaço do trabalho, mas quando começou a sentir dificuldade para engolir os alimentos e até para levantar os olhos, o medo tomou conta. Os médicos demoraram, mas finalmente veio o diagnóstico: miastenia graves, uma doença autoimune que enfraquece os músculos, podendo levar à paralisia e, em casos graves, à morte por falência respiratória. Os remédios eram caros, os efeitos colaterais terríveis, e a cada semana Patrícia se sentia mais prisioneira do próprio corpo. Doutor, eu não posso ficar assim. Tenho 2 filhos que dependem de mim. Ela suplicou com lágrimas nos olhos. Infelizmente não há cura. Vamos tentar controlar os sintomas, foi a resposta fria que recebeu. As contas se acumulavam. O salário mal dava para os remédios e os filhos, Lucas de 10 anos e Ana de 6, começavam a perceber o desespero da mãe. Uma noite, enquanto tentava servir o jantar, Patrícia deixou o prato cair. As mãos tremiam tanto que ela não conseguia segurar nem um copo d'água. Foi então que Ana, com sua vozinha frágil, perguntou: Mãe, a senhora vai morrer? Aquelas palavras foram como uma faca no peito. Patrícia se trancou no quarto e chorou como nunca. Deus, se tu existes, me ajuda. Não posso deixar meus filhos sozinhos. A porta que se abriu. No dia seguinte, enquanto esperava o ônibus para mais uma consulta, uma mulher de sorriso acolhedor se aproximou. Moça, você parece muito abatida. Posso orar por você? Perguntou com uma voz calma que transmitia paz. Patrícia, surpresa, quase recusou, mas algo a fez aceitar. A mulher, chamada Dona Maria, era membro da Igreja Universal do Reino de Deus e, após ouvir um pouco de sua história, convidou-a para uma reunião naquela mesma noite. Lá, você vai encontrar força. Deus faz milagres todos os dias. Relutante, mas sem mais esperanças, Patrícia foi. Ao entrar no templo, sentiu algo diferente, um calor no peito, uma paz que não sentia há anos. O pastor, um homem de voz firme e olhos brilhantes, falava sobre fé que move montanhas. Quando ele pediu para que quem precisasse de um milagre levantasse a mão, Patrícia, tremendo, ergueu a sua. A doença não tem poder aqui. O Senhor Jesus é o médico dos médicos, declarou o pastor enquanto os obreiros passavam entre as fileiras, ungindo as pessoas com óleo consagrado. Quando chegaram até ela, Patrícia sentiu as lágrimas escorrerem. Uma obreira colocou a mão em sua testa e orou com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença. Saia, espírito de morte, deste corpo. Era a primeira vez que alguém falava com tanta convicção sobre sua cura. Algo dentro dela começou a se mexer. A corrente que quebrou as correntes. Patrícia passou a frequentar a igreja todos os dias. Participava das correntes de oração, onde dezenas de pessoas se uniam em clamor por milagres. Aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé, e mesmo com pouco, começou a separar o que podia, confiando que Deus multiplicaria. Pastor, eu quero ser livre. Ela disse certa noite, durante uma fogueira santa, onde o fogo espiritual queimava tudo que não vinha de Deus. Então crê, minha filha. A fé sem obras é morta. Você tem que lutar, respondeu o pastor enquanto impunha as mãos sobre ela. Patrícia começou a jejuar, a participar das vigílias de oração que iam até de madrugada, a declarar em voz alta: estou curada em nome de Jesus. Mesmo quando a fraqueza apertava, ela se apegava às promessas de Deus. Um dia, durante uma campanha de fé chamada 70 vezes 7, onde os fiéis oravam intensamente por 7 dias, Patrícia teve uma visão durante a oração. Sonhou que estava em um leito de hospital, mas uma mão poderosa a levantou e disse: Filha, levanta-te e anda. Ao acordar, sentiu uma força nova nas pernas. Correu para o espelho e, pela primeira vez em meses, conseguiu sorrir sem que seus lábios tremessem. O milagre no altar. Naquela semana, a igreja promoveu um culto de libertação. O templo estava lotado, o louvor era intenso, e o Espírito Santo se movia com poder. Quando o pastor chamou os enfermos à frente, Patrícia, apoiada em uma bengala, subiu ao altar. Hoje, o inimigo vai ser humilhado, declarou o pastor, enquanto os obreiros faziam uma corrente de oração ao redor dos que buscavam milagres. Patrícia fechou os olhos e começou a orar em línguas, algo que nunca havia feito antes. De repente, sentiu como se uma corrente se rompesse dentro dela. Uma dor aguda percorreu seu corpo, seguida por uma onda de alívio.
Quando abriu os olhos, estava de pé, sem a bengala, os braços erguidos, louvando a Deus. Glória a Deus! Gritou o pastor. Mais um milagre no altar. A multidão aplaudiu e Patrícia, entre lágrimas, começou a correr pelo templo, saltando, abraçando as pessoas. A miastenia havia desaparecido. Os médicos, depois de novos exames, não encontraram mais nenhum sinal da doença. A lição que mudou tudo. Hoje, Patrícia é uma das obreiras mais ativas da Igreja Universal. Seus filhos, que antes viviam com medo, agora veem como uma guerreira. Ela testifica em todos os cultos. Eu aprendi que a fé não é só acreditar, é lutar. É estar no altar, é dar o dízimo mesmo quando parece impossível, é clamar até a vitória chegar. Deus não falha. Sua casa, que antes era um lugar de dor, agora é cheia de alegria. Ela até reconquistou a autoestima e encontrou um novo amor, um irmão da igreja que a apoiou desde o início. Muitas pessoas desistem antes do milagre. Mas Deus está apenas esperando você dar um passo de fé. Na Universal, eu encontrei não só a cura, mas um propósito, diz Patrícia com os olhos brilhando. E assim, mais uma história de vitória é escrita nas páginas da Igreja Universal do Reino de Deus, onde a fé não é teoria, é poder real. Patrícia nunca imaginou que sua vida poderia mudar tão radicalmente. Depois de tanto sofrimento, ela achava que sua história estava escrita, uma mulher marcada pela traição, pela doença e pela solidão. Mas Deus tinha outros planos. Foi numa noite de quarta-feira, durante a corrente de libertação, que ela sentiu algo diferente. Enquanto o pastor orava, uma paz estranha encheu seu coração. Não era só alívio, era como se uma carga pesada tivesse sido tirada de suas costas. Ela começou a chorar sem parar, não de dor, mas de gratidão. Naquele momento, Patrícia soube, sua vida nunca mais seria a mesma. Os médicos não acreditavam quando os exames vieram limpos. A doença que a atormentava por anos simplesmente não aparecia mais. Os especialistas balançavam a cabeça, sem explicação. Mas ela sabia, era o poder de Deus agindo. Não foi sorte, não foi coincidência. Foi milagre. Seus filhos, que antes a viam frágil, agora a admiravam. O mais velho, que tinha apenas 12 anos quando tudo começou, hoje é um jovem obediente e cheio de fé. Ele mesmo conta: minha mãe mudou, e isso mudou a gente também. Antes a gente tinha medo do futuro. Hoje a gente sabe que com Deus tudo é possível. E não foi só a saúde que Deus restaurou. Patrícia, que antes se sentia insegura e sem valor, hoje é uma mulher confiante. Ela até abriu um pequeno negócio, vendendo salgados e doces para a igreja nos dias de culto. O dinheiro não é muito, mas é suficiente para ajudar em casa e ainda sobrar para o dízimo. Eu dou com alegria, ela diz, sorrindo, porque tudo que eu tenho vem de Deus. Se Ele me deu a vida de volta, por que não lhe devolver o melhor? Seu novo relacionamento também é um testemunho. O irmão da igreja que a apoiou desde o começo, o irmão Carlos, hoje é seu marido. Eles se conheceram nos bastidores da Universal, onde ele servia como obreiro. Carlos era um homem simples, mas de um coração enorme. Ele viu em Patrícia não uma vítima, mas uma guerreira. E foi assim, com paciência e oração, que nasceu um amor verdadeiro. Deus não só me curou, Ele me deu uma família de verdade, Patrícia conta, emocionada. Hoje a gente ora junto, vai à igreja junto, e até os meus filhos chamam o Carlos de pai. Mas ela sabe que a batalha não acabou. Todo dia é uma nova oportunidade para confiar em Deus. Às vezes, o inimigo tenta trazer de volta as lembranças ruins, as dúvidas, os medos. Mas Patrícia aprendeu, a vitória não é a ausência de lutas, é a certeza de que Deus está no controle. Tem gente que acha que milagre é só coisa de filme, ela diz, olhando para o céu como se estivesse falando direto com Deus. Mas eu vivo um milagre todos os dias. Cada manhã que eu acordo sem dor, cada sorriso dos meus filhos, cada abraço do meu marido, isso é Deus agindo. E assim Patrícia se tornou uma referência na sua congregação. Muitas mulheres que passavam pelas mesmas dores que ela já viveu, agora a procuram em busca de conselho. Ela não tem diplomas, não é psicóloga, mas tem algo muito mais poderoso, um testemunho vivo de que Deus muda histórias. Eu digo para elas, não desista. Mesmo que tudo esteja escuro, mesmo que você não veja saída, Deus está trabalhando. Ele fez por mim, e Ele pode fazer por você também. E é assim, com fé inabalável e um coração grato, que Patrícia continua sua jornada. Não como uma mulher quebrada, mas como uma vencedora. Não como alguém que apenas sobreviveu, mas como alguém que agora vive com propósito. Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, milagres não são lendas. São realidades que transformam vidas todos os dias. E a história de Patrícia é apenas mais uma prova de que quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus,
Ele faz muito mais do que a gente pode imaginar. E foi justamente essa fé que levou Patrícia a fazer algo que nunca imaginaria ser possível: ajudar outras mulheres a encontrarem a mesma liberdade que ela conquistou. Não demorou muito para que seu testemunho chamasse a atenção na igreja. Um dia, depois de um culto, a pastora a chamou em particular. Patrícia, Deus está te usando de uma forma especial. Você tem um dom para falar com essas mulheres, para entender a dor delas. Que tal começar a liderar um grupo de oração só para quem passa pelo que você passou? No começo, ela hesitou. Eu? Liderar? Sou só uma mulher que quase perdeu tudo. Mas então se lembrou das palavras que tanto repetia para as outras: Deus usa os quebrantados. E aceitou o desafio. O grupo começou pequeno, com apenas 5 mulheres. Todas com histórias parecidas: traição, abandono, vergonha. Mas Patrícia não falava como quem dá aula. Falava como quem esteve no fundo do poço e viu a mão de Deus a puxando para fora. Ela contava como, no auge da dor, aprendeu a orar mesmo sem palavras, como descobriu que Deus ouve até o choro mais silencioso. Uma dessas mulheres era a Dona Maria, uma senhora de quase 60 anos que carregava uma mágoa de décadas. O marido a havia deixado quando os filhos eram pequenos, e ela viveu anos acreditando que não merecia amor. Na primeira reunião, ela mal conseguia olhar nos olhos de Patrícia. Minha filha, eu já tentei de tudo. Até pensei em desistir da vida, confessou com a voz trêmula. Patrícia segurou suas mãos, como alguém que conhece bem aquele peso. Dona Maria, eu também achei que não tinha mais jeito. Mas Deus não olha para o nosso passado. Ele olha para o que a gente pode ser com Ele. Vamos orar juntas? E foi ali, entre lágrimas e clamores, que Dona Maria sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Não foi uma mudança instantânea, mas a cada reunião, ela foi se soltando das amarras do passado. Até que 3 meses depois, ela chegou radiante ao grupo. Filhas, Deus me deu um novo começo. Meu filho, que não me falava há anos, me procurou. E eu consegui perdoar meu ex-marido. Não é que a dor sumiu, mas agora eu sei que Deus está comigo. Esse foi só o primeiro de muitos milagres que Patrícia viu acontecerem naquele grupo. Mulheres que chegavam com o olhar vazio saíam com um brilho novo. Umas reconquistavam a autoestima, outras restauravam laços familiares, algumas até recebiam a cura de doenças emocionais que as acompanhavam há anos. Mas o maior milagre, talvez, tenha sido o que aconteceu com a própria Patrícia. Um dia, enquanto organizava as cadeiras depois da reunião, a pastora se aproximou com um sorriso. Você lembra quando chegou aqui pela primeira vez? Não conseguia nem levantar a cabeça. Hoje você é uma líder. Deus não só te libertou, como te deu um ministério. Ela olhou ao redor para aquelas mulheres que agora a chamavam de irmã de exemplo e sentiu o coração transbordar. Não era mais a Patrícia abandonada, humilhada, sem rumo. Era a Patrícia que Deus usava para mudar vidas. E assim a mulher que um dia pensou em desistir de tudo se tornou um farol para outras que estavam se afogando. Porque na Universal não existe história tão ruim que Deus não possa transformar em um testemunho de vitória. E Patrícia, com sua fé simples e seu amor sincero, era a prova viva disso. Todo domingo, quando ela se levantava para dar seu testemunho na frente da igreja, as pessoas não viam uma palestrante. Viam uma mulher que tinha sido resgatada das cinzas e agora brilhava como ouro refinado pelo fogo. E isso, mais do que qualquer palavra, falava ao coração de quem ainda duvidava que Deus pudesse fazer o mesmo por eles. Porque milagre não é só o que acontece de repente. Milagre é também a transformação lenta, aquela que vem quando a gente persiste em crer, mesmo quando tudo parece impossível. E Patrícia, com sua vida, mostrava que Deus especializa em impossíveis. Era uma tarde de quarta-feira daquele tipo que parece comum, mas que Deus já tinha marcado no calendário dos céus. Patrícia chegou à Universal como sempre fazia, com sua Bíblia de capa desgastada e o coração cheio de gratidão. Mas naquele dia, algo era diferente. Ela sentia uma paz tão profunda que até os problemas que ainda restavam, como a dívida do aluguel e a saúde frágil da mãe, pareciam pequenos diante da certeza de que Deus já tinha a vitória preparada. Enquanto ela orava no altar, uma irmã da igreja se aproximou com os olhos brilhando. Patrícia, a pastora quer falar com você depois do culto. Ela não imaginava que aquele recado mudaria tudo. Quando o culto terminou, a pastora a chamou para uma sala pequena nos fundos do templo, onde já estavam sentados um casal de rostos sérios, mas com um brilho de esperança nos olhos. Patrícia, esses são o senhor Antônio e a dona Maria, disse a pastora, colocando a mão no ombro dela. Eles ouviram seu testemunho domingo passado e, bem, acho que é melhor eles mesmos explicarem. O senhor Antônio, um homem de mãos calejadas e voz firme, olhou nos olhos dela e começou a falar.
Minha filha, nós somos donos de uma pequena padaria no bairro. Há anos lutamos para manter o negócio, mas as contas só aumentavam. Domingo, quando você falou sobre como Deus multiplicou os pães na sua vida, algo mexeu aqui dentro, ele apontou para o peito. A gente decidiu, se Deus fez por você, pode fazer por nós também. E hoje, depois de muito orar, viemos te fazer uma proposta. Patrícia segurou as mãos, sem entender direito. Foi então que Dona Maria, com lágrimas nos olhos, completou. Queremos te contratar, filha. Não como empregada, mas como nossa sócia. Você vai cuidar das vendas, dos clientes, e a gente divide tudo direitinho. Só tem um detalhe. Ela hesitou, como se não acreditasse no que ia dizer. Ontem, um homem entrou na padaria e pagou todas as nossas dívidas. Todas. E deixou um recado. Isso é para a mulher que Deus vai enviar para vocês. Patrícia sentiu as pernas tremarem. Não era possível. Mas ali estava mais um milagre se desenrolando como um presente embrulhado com cuidado pelo próprio Deus. Ela abriu a boca para agradecer, mas só conseguiu chorar, enquanto a pastora orava em voz alta, agradecendo pela fidelidade daquele que não esquece de ninguém. Nos meses que seguiram, a padaria Pão da Vitória, como Patrícia sugeriu rebatizá-la, virou ponto de referência no bairro. Não só pelos pães quentinhos e doces que ela aprendeu a fazer com Dona Maria, mas porque todo sábado de manhã, antes de abrir, elas faziam uma oração com os funcionários e deixavam uma caixa na entrada. Pegue se precisar, deixe se puder. Muitos que passavam fome encontraram ali não só comida, mas um abraço, uma palavra de fé e um convite para conhecer a igreja que tinha mudado a vida daquela mulher sorridente atrás do balcão. E a mãe de Patrícia? Os médicos não conseguiam explicar, mas a cada exame, os resultados melhoravam. É como se o corpo dela estivesse se regenerando, disse um deles, coçando a cabeça. Patrícia só sorria porque sabia, não era como se... Era Deus, o mesmo que tinha tirado ela do lixo, literalmente, e agora a usava para alimentar corpos e almas. Uma noite, enquanto ela fechava a padaria, uma moça jovem e descalça bateu à porta. Seus olhos estavam inchados de chorar, e ela segurou um papel amassado. Minha irmã me falou que aqui a senhora ajuda as pessoas. Eu não tenho onde dormir hoje. Patrícia não pensou duas vezes. Pegou as chaves do carro, sim, ela agora tinha um carro. Outro milagre que veio através de um irmão da igreja que sentiu no coração doá-lo, levou a moça para casa. Deu-lhe um prato de comida quente e enquanto a jovem comia, contou sua própria história. No final, as duas estavam de mãos dadas, orando. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar, Patrícia disse, com a voz firme de quem já tinha ouvido essas palavras em seus momentos mais escuros. Amanhã, a gente vai na Universal. Lá, você vai ver que não existe vida tão quebrada que ele não possa restaurar. E assim o ciclo continuava. Porque milagre chama milagre. E uma vida transformada se torna farol para outras que ainda estão no escuro, procurando uma saída. Patrícia já não era mais a mulher que catava resto de comida no lixo. Agora ela era a prova de que quando a gente entrega os cacos da vida nas mãos de Deus, Ele não só conserta, como faz algo muito mais bonito do que a gente jamais imaginou. E tudo começou com um passo de fé dentro de uma igreja que muitos criticavam, mas que para ela, tinha sido o único lugar onde encontrou não só acolhida, mas um Deus que ouve, que age e que acima de tudo ama sem medidas. O milagre que não acaba. Aquela manhã na Universal foi diferente. Patrícia entrou com os pés trêmulos, mas o coração já não pesava como antes. Enquanto o pastor falava sobre a restauração dos impossíveis, ela fechou os olhos e sussurrou: Senhor, se o Senhor pode fazer pão do nada, pode fazer uma vida da minha. E então, algo aconteceu. Não foi um raio, nem uma voz do céu. Foi uma porta que se abriu. Um emprego em uma padaria, oferecido por uma irmã da igreja que nem sabia de sua história. Depois veio o reencontro com a filha, que anos antes havia sido levada pela família do ex-marido. E por fim, a notícia que mais a surpreendeu. O médico incrédulo confirmou que a doença que a consumia havia desaparecido dos exames. Mas o maior milagre não foi o que ela ganhou, e sim o que ela se tornou. Patrícia agora voltava àquele mesmo beco onde antes revirava lixo, mas não para buscar restos, para levar marmitas, bíblias e o mesmo convite que salvou sua vida. Amanhã, a gente vai na Universal. Reflexão. Deus não muda as circunstâncias para depois mudar a gente. Ele nos muda dentro das circunstâncias. Patrícia não precisou ser digna para ser amada, precisou apenas aceitar que o amor já estava ali esperando por ela, como está por cada um que ainda acha que está além da graça. Lição. O milagre não é só o que Deus faz por você, mas o que Ele faz em você.
E quando uma vida quebrada se rende, os cacos não virarem apenas um vaso consertado, viram farol. Porque a luz que Deus acende em nós nunca é só para nós. É para iluminar o caminho de quem ainda tropeça no escuro, achando que está sozinho. E assim o ciclo continua. Porque a esperança não se esgota, ela se multiplica. Uma vida de cada vez.